Olá, meu nome é Vitor e hoje eu vou fazer uma análise de um livro chamado Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. É um filósofo conservador da Inglaterra. E aqui ele vai fazer uma análise do conservadorismo empírico e do metafísico. Esse livro aqui vai ajudar muito a todos nós, vai nos mostrar qual é o nosso dever perante a defesa da sociedade, qual é o nosso dever perante a defesa dos costumes e a defesa da família e a defesa de tudo aquilo que é sagrado, metafisicamente e empiricamente. Então, esse livro ele tem 13 capítulos. Eu vou analisar um capítulo por vídeo. Então, esse aqui será o primeiro capítulo, que se chama Minha Trajetória. Então, esse capítulo ele vai muito apresentar a situação da Europa no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, a situação e o domínio que a esquerda criou e toda a narrativa que a esquerda criou tanto nas universidades, quanto no jornalismo, quanto nos assuntos políticos. No primeiro parágrafo ele já começa falando algo que é muito interessante, que eu vou ler para vocês, tá? Abre aspas. Não é incomum ser um conservador. É invulgar, no entanto, ser um intelectual conservador. Então, a maioria dos intelectuais hoje não são conservadores, eles são progressistas. Vamos dizer que alguém um dia diga assim: eu queria um mundo cor-de-rosa, preciso fazer uma revolução para que o mundo se transforme num mundo todo cor-de-rosa. Mas o mundo não é cor-de-rosa. O mundo é o que é hoje porque houve evolução. Então, você não pode simplesmente mudar algo que foi evoluído até aquele ponto. Você entende? Você precisa destruir aquilo para você criar algo novo. E isso não está certo, logicamente. Você não destrói algo porque ele é defeituoso. Você conserta seus defeitos. Então, é muito importante que você entenda por que a intelectualidade conservadora, a filosofia conservadora, o modo de pensar conservador é tão mal visto na sociedade, principalmente entre os intelectuais. Os intelectuais progressistas eles querem muito mais saber o que o mundo deve ser, o que a sociedade deve ser, o que a sociedade deve fazer, o que cientistas devem criar, quais coisas devem acontecer no mundo, enquanto eles não estão interessados no que aconteceu e entender como a sociedade é hoje, não entender como ela deve ser no futuro, porque ninguém tem o poder para prever ou muito menos dizer o que as coisas devem ser, porque ninguém tem esse nível de conhecimento. Então, não existe nada melhor do que a evolução, tudo é evoluído e você não pode destruir uma evolução. Você não pode criar algo que obrigatoriamente foi evoluído. Você nunca pode criar igual, porque você nunca vai saber os passos para que aquilo chegue ao ponto que ele é hoje. Então é importante que você entenda isso, que você, se for um intelectual conservador, acredito que seja, você vai ser muito criticado na intelectualidade, porque você realmente quer entender o que o mundo é, para depois entender o que ele vai ser, e não o que ele deve ser. Lembre-se disso, você não tem poder para dizer o que o mundo deve ser. Vamos dizer que você herda uma casa dos seus pais, tá? A casa está meio destruída, ela tem alguns pontos da casa que estão meio destruídos. A casa não caiu, a casa você tem como morar, mas tem algumas goteiras e tal, tem algumas rachaduras nas paredes. Você não tem dinheiro para construir uma casa nova, você não tem dinheiro para derrubar essa, comprar um terreno novo e construir uma casa nova. A única coisa que você pode fazer é reformá-la, porque você sabe que você não tem a capacidade de criar uma nova, porque você não tem condições hoje. Então, realmente, o que acontece nisso? O conservadorismo é o estudo da realidade, herdar e passar para frente aquilo que hoje é importante no mundo, ou aquilo que construiu o nosso mundo, construiu a nossa evolução. Então, você vê que nesse caso, um conservador, o que ele faria? Ele reformaria os pontos da casa em que estão defeituosos, mas ele sabe que ele não tem condições de reformá-la ou de fazê-la agora. Então, ele vai tapando os buracos, vai consertando até o momento que ele deixa aquela casa perfeita. É assim que funciona, né, o conservadorismo. O conservadorismo nunca vai deixar nada perfeito, mas sempre vai ser a melhor opção, né, para herdar aquilo que sempre foi evoluído. Então entendam que vocês vão ser muito invulgares ou muito burros perante os olhos de intelectuais progressistas, porque eles vão olhar para você e vão perguntar o que o mundo deveria ser e você vai dizer: não sei o que o mundo deveria ser. Vai ficar pior ainda se você falar que eles também não sabem. Aí vai ficar muito pior, podem ter certeza. Mas essa é a vida, essa é a realidade. O conservador sempre lida com a realidade e não com aquilo que ele acha que deveria ser a realidade. Você entende? Porque ninguém sabe o que as coisas deveriam ser.
Então, os conservadores, né, abre aspas, apenas por serem o que são, atentam contra as novas normas de inclusão e de não discriminação. As tentativas honestas de viver de acordo com as próprias ideias, cuidando de suas famílias, apreciando as comunidades, cultuando os seus deuses e adotando uma cultura determinada e confirmada, essas tentativas são desprezadas e ridicularizadas pela casta dos Guardian. Os Guardian eram um jornal da época, tá? Então, continuando aqui, portanto, nós, os que supostamente excluem, vivemos sob pressão para esconder o que somos, por medo de sermos excluídos. Então, na página 1, ele continua contando a história dele e conta sobre o pai. O pai dele era o Jack Scruton, tá? E ele era membro do sindicato e do Partido Trabalhista da Inglaterra. Então, e a política, na visão do pai dele, era sempre aquela luta de classes, era sempre aquela questão de ricos contra pobres, pobres contra ricos, oprimidos e opressores. Sempre foi essa grande história e para ele era um épico nacional, né? Ele até fala depois, para ele era um épico nacional, era como se fosse um grande clássico, essa luta, uma grande ficção, um grande filme. Ele acreditava que graças à luta de classes e o Partido Trabalhista foram colocados contra a parede os grandes empresários e tudo mais que segundo eles, roubava dos trabalhadores. E um dos maiores obstáculos a toda essa luta de classe sempre foi o Partido Conservador. E ele conta como era difícil conviver com o pai dele quando ele entrou para a Grammar School, e começou a construir o caminho dele para Cambridge. E desde lá ele já foi recrutado, como ele diz, para o Partido Conservador, para ideias de direita, para ideias conservadoras e tudo mais. Então saibam diferenciar que a direita é uma ala na política, a esquerda é outra ala na política. A esquerda, dentro da esquerda existe comunismo, existe socialismo, dentro da direita é simplesmente a direita, né? Livre mercado, essas ideias de mercado e tudo mais, mas representa muito mais uma economia do que simplesmente uma moralidade. Então a moralidade está muito mais presente no conservadorismo, que é você preservar a moral, preservar aquilo que é bom, preservar aquilo que nos tornou hoje o que somos e apenas consertar os erros que foram criados durante toda essa construção do que nós somos hoje, do que a nossa sociedade é hoje. O conservadorismo é um suplemento que entra na direita, é pessoal de cada político, então não são todos políticos de direita que são conservadores, lembrem sempre disso. Então saibam diferenciar a política do conservadorismo, certo? Saibam sempre diferenciar isso. Os livros de ficção eram muito mais persuasivos do que os fatos. E mais convincente do que ambos era o desejo de ser arrastado em um movimento de massa dedicado à solidariedade com a promessa final de emancipação. Então você entende que a ficção ela pega muito mais na cabeça, chama muito mais atenção e mexe muito mais com o seu ideal e o seu imaginário do que a realidade. Então a ficção ela persuadia muitas pessoas. E até ele diz aqui que muito mais empolgante ou excitante do que a ficção era a ideia de entrar com um movimento, algo que é preciso deixar muito claro aqui. Todo mundo quer conservar o que fez, né, ela chegar até esse determinado ponto em que ela está hoje. Já o pai do Roger Scruton, o Jack Scruton, ele conta aqui nesse livro que o pai dele tinha um amor muito grande pelo campo, um amor muito grande pela cultura que tinha na cidade, pela cultura das igrejas, pela cultura da cidade, pela cultura das casas, por como era feita a rua. Chegou uma época em que o estilo modernista começou a ser difundido pela Inglaterra e muitas casas mudaram de fachada, muitas casas foram destruídas e foram construídas novas, muitos órgãos públicos foram destruídos, muitas informações importantes para a história da Inglaterra foram destruídos nisso, a cultura estava indo por água abaixo. Então foi criado um imaginário novo dentro da cidade dele, que aquela parte conservadora não aceitava, aquela parte conservadora dele não acreditava que aquilo era certo e que aquilo iria fazer alguma diferença no povo, uma diferença para o bem do povo. Ela acreditava que aquilo matava a essência que o povo tinha. Então até o pai do Roger Scruton, que era um socialista, ainda tinha um lado conservador nessas questões. Mas se você olhar bem, eu não estou falando do Jack Scruton, mas existem muitos esquerdistas hoje que são conservadores, mas conservadores egoístas. Querem conservar tudo aquilo que é deles, mas a dos outros que se exploda. Tô nem aí, entendeu? Minha família tem que ser família tradicional, mas a dos outros tem que ser 2 pais, 2 mães.
entende? Então, pimenta no cu dos outros é refresco. Eu vou ler o parágrafo inteiro, tá? Eu compartilhava o seu amor pelo campo e pelos antigos modos de construção. Acreditava, como ele, que os estilos modernistas de arquitetura, que profanavam a nossa cidade, também estavam destruindo o seu tecido social. Vi pela primeira vez em minha vida que é sempre correto conservar quando algo pior é proposto em substituição. Essa lei a priori da razão prática também é a verdade no conservadorismo, tá? Vou ler novamente. É sempre correto conservar quando algo pior é proposto em substituição. Existia um escritor na Inglaterra chamado George Orwell. Ele escreveu um livro chamado O Leão e o Unicórnio. E o que esse livro diz? Ele diz que quando a situação aperta, os trabalhadores da Inglaterra não defendiam a classe, né, deles, mas o país deles. E associavam o país com um modo de vida honrado, no qual hábitos incomuns e excêntricos, tais como não matar uns aos outros, são aceitos como normais. Aqui vem uma máxima muito importante que eu preciso mostrar para vocês. É um exemplo que talvez eu me alongue um pouco, mas é o seguinte: Marx acreditava que você precisava fazer uma revolução para que os oprimidos se virassem contra os opressores, e só a revolução faria com que isso acontecesse. Então a revolução realmente já era essa virada de oprimidos contra opressores, isso entre aspas, né? Porque a gente sabe muito bem como é que funcionava a troca no mercado antigamente, sabe que a Inglaterra só foi para frente por causa da livre iniciativa depois com a Thatcher, mas nós vamos pensar como Marx pensava. Só agora, por favor, só agora. Então vamos lá. Nós precisamos fazer uma revolução, tá? Uma revolução. Qual forma de fazer uma revolução? Qual forma mais fácil de pensar em uma revolução? Uma revolução armada, certo? Qual seria outra revolução? A revolução cultural demora muito. Lembrem dessa frase: revolução cultural demora muito. Só a revolução armada. Revolução intelectual, quase mesmo que cultural, então só a revolução armada, tá? Como fazer a revolução armada? Fazendo os trabalhadores se virarem contra os seus chefes, né? Os seus patrões que pagavam um salário para eles. Como fazer isso? Inflamando o âmago das pessoas, inflamando o ódio dentro das pessoas, inflamando uma classe contra os seus mantedores, vamos dizer assim, que eram os empresários que faziam o dinheiro girar, né? Os empreendedores. Então ele precisava de uma revolução armada. Ele esqueceu de uma questão que é o seguinte: eu tenho uma dúvida para vocês que gostaria que vocês pensassem antes de eu responder. O soldado que vai à guerra, ele está focado no que ele está deixando para trás? Ele está olhando para trás? Ou ele está focado em quem ele está olhando para frente, em quem ele vai lutar? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês e eu vou comentar e já dou a resposta, tá? Então ele queria transformar esses trabalhadores em soldados que iriam à guerra para fazer a revolução armada. E com isso eles pegariam todo o valor que, em tese, seria totalmente deles, por eles trabalharem, por eles gerarem aquela riqueza e receberem somente uma porcentagem daquilo que eles geravam. Então, agora eu vou responder aquela pergunta que eu tinha feito para vocês, provavelmente vocês já pensaram na resposta. E não, ele não vai para frente, se você pensou que ele olha para frente, ele olha sempre para trás, para quem ele está defendendo e para quem ele está deixando para trás. Toda pessoa sempre olha isso. Eu não vou à guerra hoje, sair e deixar minha família para trás, simplesmente porque eu quero matar um soldado inimigo ou eu quero vencer e dominar um país. Eu vou para a guerra porque eu estou defendendo quem está atrás de mim, defendendo a vida de quem está atrás de mim. De uma filha, vamos dizer que eu tenho uma filha, não tenho uma filha, mas quando eu tiver, por exemplo, eu iria para defender uma filha, eu iria para defender a minha mulher, eu iria para defender os meus filhos, a minha casa e o meu ideal, o meu legado e tudo mais. Então Marx errou o pensamento dele. Não existiam trabalhadores dispostos, realmente uma massa grande de trabalhadores, dispostos a ir à guerra simplesmente pelo ideal de matar aqueles que traziam sustento para suas famílias. Que os contratavam e faziam com que eles trouxessem suprimentos, trouxessem remédios, trouxessem conforto, um teto para sua família. Então Marx quis colocar um sentimento de perda para que eles tivessem aquela vontade de correr atrás daquilo que já era deles e que eles haviam sido furtados daquilo. Só que aí o que aconteceu? Mais para frente, outros intelectuais olharam para a Revolução Armada e tiraram a lição, essa mesma lição que eu estou passando para vocês, que o soldado vai à guerra olhando para trás e não para frente. A dúvida que ficou para eles é: o que faz esse soldado olhar para trás? O que faz ele olhar para a própria família? O que faz ele ter um sentido de lealdade ao seu chefe que o dá o sustento em troca do trabalho? Simplesmente por causa dos ideais cristãos, do amor ao próximo, de não matar alguém, de cuidar da sua família, de ter
o grande sentido de sustentar a sua família, de sustentar os seus filhos, sustentar a sua esposa, caso ela não se sustente sozinha. E na época era um pouco difícil, porque o lugar que era morado, assim como eles tinham bastante filhos, a mulher precisava obrigatoriamente ficar em casa cuidando, enquanto o marido já tinha um emprego e, claro, o homem rendia muito mais nas fábricas do que as mulheres. Então, como era o cristianismo, a ideologia cristã, o amor ao próximo, os mandamentos de Deus, impregnados no imaginário do cidadão, que não o deixava ir para a guerra, ir para a revolução, precisaria ser destruído isso para que houvesse uma revolução armada. Então você precisa destruir o cristianismo, você precisa destruir o amor ao próximo, você precisa destruir a ideia de não matar, você precisa destruir a ideia de cuidar da sua família, você precisa destruir a ideia de que o homem é responsável pela sua família, você precisa tirar a ideia de que a mulher pode ficar em casa cuidando dos filhos, que não tem problema nenhum, porque hoje o mundo está um inferno, existe muito mal hoje nas ruas. E, logicamente, é muito importante que a mulher sim fique em casa caso ela escolha fazer isso, e o casal escolha fazer isso, para que ela proteja os seus filhos, claro, enquanto ele não tiver consciência daquilo que ele está fazendo, enquanto ele tiver menor de idade. Então, como destruir o cristianismo? Muitos já tentaram, poucos conseguiram. Na verdade, ninguém conseguiu. Né? Até hoje em dia existe a Igreja Católica, existe a ideologia cristã pelo mundo. Então, como tentar destruir isso ou como tirar isso do imaginário popular? Simplesmente resumindo a Bíblia ou os versículos da Bíblia a meras interpretações. Então você simplesmente transforma a palavra de Deus em uma interpretação sua, que você pode interpretar a palavra de Deus da forma que você quiser. Então você tira o poder daquilo que Deus disse. Você transforma Cristo num agente político, em alguém que veio ao mundo para implantar o socialismo, o que é ridículo, né? Até teve aí um homem do PT aí que disse que quando Jesus dividiu o pão e tal, e deu o pão aos pobres, ele criou o famoso Fome Zero. Foi exatamente como o Lula, que Jesus foi o consolidador do Fome Zero. Pelo amor de Deus, velho. Não vai fazer alguma coisa da vida, velho. Para de falar besteira, pelo amor de Deus. Para fazer com que uma pessoa não tenha medo de matar, você faz ela ser capaz de abortar? Então, se você aborta uma criança recém-nascida inocente, você é capaz de matar uma pessoa. Isso não tem... Pelo amor de Deus, não duvidem disso. É algo simples, uma comparação simples. Se você é capaz de abortar uma criança, você é capaz de matar uma pessoa. Se você teve a covardia e a coragem ao mesmo tempo de matar uma criança inocente no seu ventre, você é capaz de matar qualquer coisa, qualquer pessoa e fazer qualquer coisa. Então, isso já te transforma num monstro. Não matar, você vai continuar matando. Amor ao próximo, como você vai amar alguém se você matou uma criança inocente dentro do próprio ventre, que foi você a culpada por ter? Então, eu tenho uma tese comigo, que eu vou realmente provar ao longo do tempo, que o aborto é uma construção intelectual, é uma construção de alguém que realmente entendeu que se uma pessoa é capaz de abortar, ela é capaz de fazer a revolução, capaz de fazer o que qualquer pessoa quiser. Você precisa destruir a família, então você cria outras formas de relacionamento. Você destrói a família tradicional, você destrói a hierarquia pai, mãe, filho, você destrói a hierarquia avó, vó, pai, mãe, filho, e de acordo com as idades, você quebra essa hierarquia. Então você coloca simplesmente casamentos de qualquer forma, então você pode fazer casamentos com quem você quiser, você pode se unir com quem você quiser, você pode adotar crianças do jeito que você quiser, sem saber o impacto intelectual e psicológico que você vai ter em cima dessas crianças. Você não tem estudos para isso ainda, então isso é um experimento que vocês estão fazendo com crianças pequenas. Então você precisa transformar o humano em um ser capaz de fazer o que você quiser para que ele consiga fazer a revolução. Não olhe mais para trás, lembre que ele foi capaz de abortar, que ele foi capaz de trair, que ele foi capaz de fazer barbaridades com o sexo dele, que ele foi capaz de mudar a própria identidade, que ele foi capaz de não tratar distúrbios internos que ele tem, ele foi capaz de machucar outras pessoas. Então ele vai estar disposto a cometer outros crimes se você destruir tudo aquilo que ele acredita ser bom. Se você destrói a crença em Jesus, você transforma Jesus em um agente político e não um ser enviado por Deus e não o próprio Deus. Então você o transforma num agente político simplesmente.
Então, você não diferencia ele de Che Guevara, você não diferencia ele de Fidel Castro, você não diferencia ele de Maduro, por exemplo. Você simplesmente o coloca como um ator político, como um cara que iniciou o Fome Zero, como um cara que deu o pão aos pobres e disse que os ricos não iriam aos céus. Então você vê tudo isso implantado na sociedade, movimentos a favor do aborto, movimentos a favor da ideologia de gênero, movimentos a favor da sexualização das crianças. A Justiça de Mato Grosso autorizou a mudança do registro de nascimento de uma criança de 9 anos, que nasceu menino da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo. Os especialistas diagnosticaram o transexualismo. A criança deixa de ser um menino e passa a ser reconhecida oficialmente como menina. O corpo vai passar por transformações mais tarde, a partir da adolescência. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Movimentos punindo os pais que dão um tapa num filho, movimentos que tiram a autoridade dos pais, movimento que transforma uma criança, um simples adolescente que não sabe porcaria nenhuma da vida, em um ser intelectual muito mais inteligente do que as pessoas que já passaram por aqui, que é uma grande mentira. As pessoas hoje em dia estão nascendo mais burras do que nasciam antigamente. Há um ano entrou em vigor a Lei da Palmada. Então você vai pegar uma interpretação de texto dessa para eles e fala assim, interpreta o primeiro capítulo, eles vão só fazer umas bolinhas de umas brincadeiras, não vão anotar, não vão sublinhar, não vão fazer nada que preste nesse documento, que é importante ser feito. Então, simplesmente, você transforma um ser que não entende nada em um ser simplesmente que sabe tudo, que tem poder de tudo e que vai mudar o mundo enquanto não vai fazer porcaria nenhuma, só vai servir como idiota útil de quem quer fazer a revolução ou de quem quer mudar a sociedade para pior. Quando a situação aperta, afirma Orwell, nossos trabalhadores não defendem a sua classe, mas o seu país, e associam o país com um modo de vida honrado no qual hábitos incomuns e excêntricos, tais como não matar uns aos outros, são aceitos como normais. Não há revolução armada sem que o cidadão esteja disposto a matar. Você vai brincar de quê? De espadinha de plástico? Não, você vai pegar em armas para matar. Uma revolução armada é uma revolução que você mata, destruir algo e construir algo novo. A revolução é diferente de evolução. Revolução você destrói algo para construir algo novo sem ter conhecimento para construir aquilo. Revolução você simplesmente vai alterando as coisas, vai reformando até que chegue a um ponto em que esteja no maior nível positivo. Tem gente que diz que as coisas têm que estar perfeitas, mas não existe a perfeição no nosso mundo. A única perfeição que existe é Deus. Então nunca busque perfeição, porque você nunca será perfeito. Ninguém nunca será perfeito, a única pessoa que foi perfeita foi Jesus Cristo. Em outras palavras, reverente à ordem e à disciplina, apreciador da necessidade de juízo e desejoso de conservar a grande tradição dos mestres e trabalhar para a sua perenidade. Eu vou abrir aspas e vou ler para vocês, tá? Depois eu complemento aqui com alguns comentários. Abre aspas. Para minha perplexidade, no entanto, os intelectuais da época estavam muito mais ocupados. Aqui ele diz um termo meio estranho, eu não sei o que significa, mas seriam os próprios intelectuais, tá? Os intelectuais estavam ocupados reciclando a velha promessa marxista de uma liberdade radical que virá quando a propriedade privada e o império burguês da lei forem abolidos. A liberdade imperfeita que a propriedade e a lei tornam possível e da qual os intelectuais dependem para o seu conforto e irritação não era suficiente. Aquela liberdade concreta, mas relativa, devia ser destruída em nome de sua possibilidade ilusória, mas absoluta. As novas teorias que jorravam das canetas dos intelectuais paririenses na batalha contra as estruturas da sociedade burguesa, entre aspas, não eram, em nenhuma hipótese, teorias, mas um monte de paradoxos esboçados para tranquilizar os estudantes revolucionários que, uma vez que a lei, a ordem, a ciência e a verdade são meras máscaras da dominação burguesa, não mais importa o que é pensado, contanto que esteja do lado dos trabalhadores em sua luta.
Então, vamos rever isso daqui e eu vou explicar parte por parte, tá? Então, vamos lá. Então, ele disse que para a perplexidade, os intelectuais e políticos estavam muito mais voltados e acreditando na chamada revolução marxista. Então, a liberdade, mesmo que imperfeita, mas garantida, deveria ser destruída em troca de uma ilusão, em troca de algo que eles acreditavam que daria certo, mas como eu disse no início, ninguém sabe o que o mundo deve ser, ninguém sabe o que o mundo deve fazer. As pessoas não têm esse tipo de conhecimento e dizem que têm, mas não têm esse tipo de conhecimento. Então a gente precisa entender que a grande questão disso tudo é que você não tem conhecimento, você não dá palpite. Então eles apontam que a luta contra a ordem, a lei, a verdade, a disciplina, os bons costumes, porque tudo isso era uma máscara da dominação burguesa, que tudo que existia, ordem, disciplina, mercado, família, era tudo uma máscara da dominação burguesa, era tudo a burguesia transformando o modo de pensar das pessoas que estavam numa classe abaixo, entre aspas. Então eles transformavam os estudantes numa máquina de guerra. Então para os estudantes valeria muito a pena destruir alguma grande máscara da dominação burguesa, e sempre que a consciência deles cobrasse, ou um lado cristão apontasse na sua consciência, eles simplesmente diriam: isso é uma máscara burguesa, eu preciso destruir isso para que os trabalhadores realmente ganhem aquilo que eles merecem. Abre aspas. Naquela época, toda a administração estatal do país parecia estar dedicada a manter um ritmo constante do declínio cultural e econômico, na esperança de alcançar a sociedade nova e igualitária, em que todos teriam o mesmo, visto que ninguém teria coisa alguma. De fato, para muitas pessoas de temperamento conservador, no final dos anos 1970, parecia que a Grã-Bretanha estava pronta a renunciar a tudo o que era importante: o orgulho, a iniciativa, os ideais de liberdade e de cidadania, e até mesmo suas fronteiras e a defesa nacional. O país parecia estar chafurdando em um sentimento de culpa coletiva, reforçado por uma crescente cultura de dependência. Dependência, lembre dessa palavra. Já vou dar o meu ponto de vista. Para os políticos de esquerda, patriotismo se tornara um palavrão. Para os políticos de direita, nada parecia importar, salvo o ímpeto de fazer parte da nova Europa, cujos mercados nos protegeriam das piores consequências da estagnação do pós-guerra. Então, eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui, tá? Existem mais ou menos duas formas de enxergar a economia dentro da esquerda e dentro da direita, tá? Dentro da direita você tem o livre mercado, alguns acreditam em mais controle do governo, outros não acreditam. Então nós temos alguns pontos de vista nisso tudo, né? Intromissão estatal ou simplesmente um estado pequeno, iniciativa privada grande, empreendedores fazendo a diferença. O que aconteceu na Inglaterra? Enquanto o governo era de esquerda, a sensação das pessoas era que o governo dava tudo para eles. Então, é muito fácil ver isso quando você via Getúlio Vargas como o pai dos pobres, Luiz Inácio Lula da Silva sendo pai dos pobres também, querendo imitar Getúlio Vargas, querendo imitar um fascista. Então você vê que a nossa cultura sempre foi moldada, assim como a cultura deles na época, ao protecionismo estatal. Então, quando um país está acostumado ao protecionismo estatal, à intromissão do Estado em tudo, ele não olha para si mesmo, ele não olha para os riscos que ele já correu, se ele é um empreendedor, ele não olha para os riscos que o patrão dele, o chefe dele correu para ser um empreendedor hoje, ele não enxerga a máquina girando de empreendedorismo que ele gerou ou que ele foi indiretamente causador disso, porque ele trabalha para o seu chefe, gera riqueza para o chefe, gera riqueza para ele, gera riqueza para o país, gera riqueza para outros países também. Então você faz a economia girar. Como é que funciona esses países que têm um livre mercado, que têm um mercado mais aberto, o governo não se intromete? O cidadão se sente diretamente responsável pela riqueza que está gerando e girando no seu país. Então, quando o seu país tem uma grande conquista, um investimento muito bom, uma ponte construída, um exército bem armado, uma infraestrutura muito bem feita, um reaproveitamento de materiais, Então, quando o seu país está em perfeita harmonia, você vê, ou quando ele não está também, você vê que você é o grande causador de resolução de problemas no seu país. Você gerou riqueza, você gerou trabalho, você gerou, você matou fomes, você fez tudo o que estava ao seu alcance. Quando você tem um Estado que diz que ele é o responsável por tirar você da riqueza e tirar o cidadão da riqueza,
quem você é, o que você representa, no que você fez de bom para o seu país, do que você vai se orgulhar. De nada. Se o governo fez tudo para você, se o governo diz que fez tudo. Então, ele comenta que no meio de todo esse desânimo, surgiu a Margaret Thatcher, tá? E ela surgiu no Partido Conservador com um milagre, né? Ele conta aqui. E ele lembra, essa parte é engraçada, eu vou ler para vocês e depois eu comento, tá? Abre aspas. Lembrem-me bem do júbilo que se disseminou pela Universidade de Londres, afinal, havia alguém para odiar. Após todos aqueles anos lúgubres de consenso socialista, enquadrinhando os cantos insípidos da sociedade britânica, visto que os sombrios fascistas eram o que de melhor se poderia encontrar como inimigo. O demônio real entrava em cena, uma líder do Partido Conservador, não menos que tinha o topete de declarar o seu compromisso com a economia de mercado, com a iniciativa privada, com a liberdade do indivíduo, com a soberania nacional e com o Estado de Direito. I give way to the honourable gentleman. There is no doubt that the Prime Minister has in many ways achieved substantial success in the economy. There is one statistic that I understand is not, however, challengeable, and that is that over her 11 years, the gap between the richest 10% and the poorest 10% in this country has widened substantially. That's right. How can she say at the end of her chapter of British politics that she can justify many people in a constituency such as mine being relatively much poorer off, much less well housed, and much less well provided than it was in 1979? Surely she accepts that is not a record that she or any Prime Minister can be proud of. Mr. Speaker, all levels of income are better off than they were in 1979. But what the honourable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. And what a policy! Yes, he would rather have the poor poorer, provided the rich were less rich. That is the Liberal policy. Yes, it came out, he didn't intend it to, but he did. I give way to the honourable gentleman. I'm extremely grateful. The Prime Minister is aware that I detest every single one of her domestic policies and I've never hid that. And I think that the honourable gentleman knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it have it for theirs. I think I must have hit the right nail on the head when I pointed out that the logic of those policies are they'd rather have the poor poorer. Once they start to talk about the gap, they'd rather the gap was that. Down here. That. Not that. But that. So long as the gap is smaller, they'd rather have the poor poorer. You do not create wealth and opportunity that way. You do not create a property-owning democracy that way. Então existia um conselho que se chamava SEDEM, que era chamado de NED, que eram alguns figurões da indústria e do serviço público, e que ele se dedicou a perpetuar a ilusão ao povo de que o governo estava em mãos seguras, que estava tudo certo, que existiam administradores, políticos, líderes sindicais que estavam juntos lutando por uma verdadeira mudança no país, para que o país fosse para frente, para que tudo desse certo. Esses conselhos eram compostos por pessoas que foram colocadas, mas essas pessoas que foram colocadas nesses comitês para resolver os problemas do país foram as mesmas pessoas que causaram os problemas do país. Então você entende? É tipo a Dilma querendo colocar o Lula na Casa Civil. Então esses comitês eram compostos para resolver os problemas por aqueles que causaram os problemas. Com aqueles que causaram os problemas dentro desses comitês, velho. Como isso resolveria algo? Como isso resolveria alguma coisa, meu amigo?
Não resolver. Ele comenta uma questão que é o seguinte, eu vou ler entre parênteses para vocês vão entender na hora o que eu estou querendo passar com isso e o que eu vou comentar logo em seguida. Abre aspas. Fiquei ainda mais surpreso ao descobrir que esse defeito intelectual elementar tinha invadido completamente os departamentos de ciência política das universidades e que o mundo intelectual estava agindo diante da presença, em nosso meio, de racistas, entre aspas, cuja conspiração jamais poderia ser descoberta e cuja natureza jamais poderia ser claramente definida, né? Ser qualificado como racista me deu uma vaga ideia de como teria sido, noutros tempos, pertencer a uma minoria desprezada e perseguida. Fecha aspas. Porque você vê, né? Todo defeito que você tem, você é um racista, você é um misógino, você é um fascista, você é um homofóbico, você é tudo isso, né? Então, esse aqui é a análise do primeiro capítulo, tem dados muito importantes que eu vou explorar muito, eu vou cortar esse vídeo em vários para poder postar, em várias redes sociais, com alguns ensinamentos distintos que eu consegui achar nesse livro do Roger Scruton. Esse é apenas o primeiro capítulo, ele é muito mais uma introdução ao conservadorismo, ele mostra para você as consequências de ser um filósofo conservador, a diferença de ser um intelectual de ação que trabalha com o conservadorismo, como governos de esquerda funcionam, como se antever a problemas, como não subestimar o inimigo, como funcionava na época realmente os regimes comunistas, como eles excluíam as pessoas que tinham um pensamento contra, como eles perseguiam essas pessoas, como eles censuravam as pessoas nos jornais, como eles tiravam os jornais de circulação. Então aqui ele nos mostra tudo isso com detalhes. Eu vou trazer mais dados e vou postando no vídeo, tá? Para vocês. Esse vídeo provavelmente vai ficar grande, vai passar de meia hora, provavelmente vai chegar a 1h e pouco. Eu estou somente no início dessa jornada de estudos e intelectualidade. Eu sei que eu vou conseguir, vou terminar esse livro aqui rapidamente. Estou pensando em ler um capítulo por semana e analisar um capítulo por semana e editar e postar. Você pode ver que o capítulo é grande, então tem algumas coisas eu tenho que prestar bastante atenção para poder mostrar com detalhes a vocês. Depois eu tenho que pesquisar algumas leis para poder botar também no vídeo, então espero que vocês gostem da edição. Eu vou caprichar muito para que essa edição seja boa e tire esse grande problema que é a nossa câmera. Mas em breve eu vou estar com uma câmera boa, vou estar mais afiado para poder dar alguns exemplos melhores para vocês, vou poder trazer mais conteúdos legais para vocês. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar algum conhecimento daqui que seja importante para a vida de vocês. E é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo.